Olá, falar com vocês hoje sobre o Dia da Mulher, 8 de março. Há, há muito tempo atrás, a sociedade era totalmente diferente do que ela é hoje. O mundo das pessoas eram nômades, não havia família, não havia propriedade, não havia casamento, não havia irmão, não havia nada das instituições que hoje existem. Teve um fato fundamental que gerou mudança na história, foi a descoberta da paternidade. Quando se descobriu, por alguma razão, que a criança que nascia da mulher não era filho só dela e o homem tinha parte nisso, a história começou a mudar e mudou frontalmente, mudou brutalmente. O ser humano que era nômade passou a se fixar. A mulher, que era um ser livre, passou a se relacionar sexualmente com um homem por necessidade de controle, porque o filho da mulher é uma certeza, o pai é uma possibilidade. Então, para se ter certeza que aquela cria era do homem, passou a se controlar a liberdade da mulher. Com isso, muitas mulheres foram obrigadas a viver uma vida que elas não queriam para elas. Elas foram obrigadas a ter filhos para fornecer mão de obra para as guerras, para as lutas dos pais, dos senhores e assim por diante, que não eram as lutas delas. Elas queriam ter filhos para a vida deles, para a vida delas, não para os outros. Mas a organização da sociedade de tal forma foi indo de tal forma que o filho homem passou a ser mais importante que a filha mulher, porque ele era mão de obra para a guerra, ele era mão de obra para o trabalho e a mulher era perigo. Perigo de um passante engravidar, ter mais uma boca para se alimentar, perigo de ser vulnerável a ataques e assim por diante. Isso fez historicamente com que tudo que fosse associado à mulher fosse considerado inferior, fosse considerado abaixo. As emoções, por exemplo. Emoções, até pouco tempo atrás, eram consideradas coisas de mulher. O homem não tinha sentimentos, o que é um equívoco histórico. Então, tudo que se foi relacionado à mulher passou a ser inferior. E é interessante que os filhos foram considerados sempre coisas da mulher, não do homem. Até recentemente, se você vai numa escola e chama os pais para uma reunião, vai a mãe, não vai o pai, porque filho é coisa de mulher. Então a sociedade inverteu os valores dessas questões todas e com isso a mulher foi proibida de ser ela mesma. As mulheres até pouco tempo não podiam ter desejo. Se uma mulher que tem hoje mais de 70 anos, 80 anos, acordasse com desejo sexual, ela se achava anormal. E outra coisa importante, a maioria das mulheres de uma certa idade para cima não casou com o homem que elas desejaram, casaram com os homens que a sociedade lhe impôs, a família escolheu. Então, imagine o que é para essas senhoras se relacionarem sexual e afetivamente com um homem que ela não escolheu, que ela não desejava, ter que beijar um homem que ela odiava porque lhe foi imposto. Isso está na nossa matriz, no inconsciente coletivo, e até hoje deixa repercussões na vida das pessoas. Nós temos que olhar para esse aspecto histórico. Então, essa questão de mulheres e homens ter uma relativa inimizade é fruto do passado, em que o ser humano era mais próximo do animal do que de um ser humano humanizado. Hoje, não se pode mais considerar homens e mulheres como seres opostos ou como seres diferentes. Eles são diferentes, sim, no sentido que se complementam, que um precisa do outro, mas eles não são antagônicos e não são opostos. São sexos complementares. O homem se sente mais homem, da mesma forma que a mulher se sente mais mulher, se há relação entre eles. Viva a diferença. Viva, paradoxalmente, a igualdade.